Não é de forma alguma aceitável que aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo estejam satisfeitos com 3,71% de aumento diante de 9,77% de acúmulo de aumento entre 2023 e 2024 para aposentados e pensionistas assalariados. Esse tema absurdo, incontestavelmente inconstitucional, precisa ser revisto pelo STF com toda certeza. O que é lamentável é o que o Ministério Público Federal e o que a Defensoria Pública da União, ambos, estão fazendo contra você, aposentado e pensionista. Assim como o próprio Congresso Nacional, através de deputados e senadores, e da própria representatividade de partidos políticos que continuam a ignorar vocês, também estão fazendo. Parece que há um combinado, um bem bolado aí entre todos eles para continuar enxotando você, que hoje permanece tendo a força do voto, independente da idade que você tenha. Você pode consolidar a sua vontade, o seu poder maior como cidadão brasileiro, através do voto, inclusive agora em 2024. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se você analisa comigo, a gente pega por parâmetro de comparação o benefício de prestação continuada, o BPC-Loas. Hoje, mais de 5 milhões e meio de pessoas são alcançadas pelo BPC. Meio milhão apenas de diferença entre os 6 milhões de aposentados e pensionistas que contribuíram durante 40 anos de trabalho com um valor maior para que hoje pudessem gozar de um benefício de aposentadoria ou pensão condizente com a contribuição que fizeram durante anos de suas vidas. A constatação que a gente tem é que, sem contribuir com absolutamente nada, boa parte dos que hoje recebem um benefício de prestação continuada, ou BPC-Loas, tem direito garantido por lei a um salário mínimo. Se você observar o achatamento que vem acontecendo ao longo dos anos e que já acumula mais de 30% de perda no valor de compra dos seus benefícios, se você observar isso, a tendência, a naturalidade, o caminho que o governo quer colocar em prática, e não é só esse governo atual não, tá? O governo passado também, e certamente os próximos governos continuarão colocando em prática isso. Isso que é assalariar todos os 30 milhões de aposentados e pensionistas. E daqui a pouco tempo, todos vocês serão mais um beneficiário de prestação continuada. Serão mais um idoso, mais um aposentado ou pensionista que será tratado pelo governo como alguém que não merece absolutamente nada a não ser a esmola de um único salário mínimo para tentar tocar a vida até que a morte o leve. É exatamente assim que você está sendo tratado pelo governo. O executivo, na pessoa do presidente Lula, está ignorando você. O Congresso Nacional como um todo está ignorando você. E quando eu falo de Congresso, eu falo de partidos políticos, porque eles têm prerrogativa para contestar isso. Eu falo do executivo na pessoa da presidência da República, que junto com os seus ministros da Previdência, da Economia e do Planejamento, sabem do que está acontecendo com você. Parece que há realmente um combinado para taparem os olhos, os ouvidos e fazerem de contas que você não é absolutamente nada, que você não é ninguém. Gente, eu quero trazer um outro exemplo que é lamentável. Hoje, qualquer pessoa que contribuiu minimamente com o tempo necessário e que vai preso, tem direito ao auxílio reclusão de um salário mínimo. Ou seja, até quem está preso está tendo um aumento maior do que você que contribuiu, que trabalhou 40 anos da sua vida. Vocês já pararam para imaginar o absurdo que é isso na prática? Mas não fica por aí não, tá? O absurdo não para por aí. Eu quero trazer para vocês aqui, ó, esse absurdo também. Ó.
Dias atrás, nós orientamos vocês a direcionarem para o Ministério Público, para a Defensoria Pública da União, para os partidos políticos, para a presidência da Câmara, do Senado, da República, uma carta modelo onde você falava da inconstitucionalidade, da prática desse aumento, onde privilegia só o assalariado e deixa você de lado com apenas 3,71, sequer repondo o que a própria Constituição exige, a equiparação, no mínimo, das perdas referente à inflação. Nem isso respeitaram para você que é aposentado e pensionista que recebe acima do mínimo. E, vergonhosamente, olha aqui a resposta que o Ministério Público deu para um dos nossos seguidores, seguindo as nossas orientações, acreditando que o Ministério Público está ali para colocar em prática aquela ação para a qual ele foi constituído, que é defender o direito do coletivo, entre outras coisas. Olha só, acompanha aqui comigo, pessoal. É lamentável. Aqui é o texto despachado, tá? Ó, esse texto sublinhado aqui é exatamente a carta, o modelo que a gente deu para vocês entregarem para esses órgãos constituídos, os únicos que têm autonomia para fazer isso oficialmente, e que, vergonhosamente, estão se acovardando diante daquilo que eles teriam que fazer em defesa da população brasileira, principalmente o Ministério Público e principalmente a Defensoria Pública da União. É lamentável a gente constatar isso. Eles enviaram essa resposta e olha só o que eles disseram. Da leitura do expediente, constato a ocorrência da hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 4º da Resolução 174, de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. O dispositivo normativo estabelece, segundo eles, que a notícia de fato não deve ser instaurada quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interessados, né, ou aos seus direitos tutelados pelo Ministério Público, ou isso for incompreensível. No caso aqui, eles não estão compreendendo a realidade de vocês. Esse é o fato. No presente caso, que é esse aqui da carta que foi enviada, eles dizem que no presente caso constata-se a patente ausência da lesão ou dessa ameaça ou de ato lesivo ao interesse tutelado aí pelo órgão ministerial. Ou seja, ele está dizendo que você não tem direito a contestar e a pedir ajuda a ele, Ministério Público, para que essa absurda ação do governo de direcionar para vocês essa miséria de aumento salarial, ele está dizendo que não pode fazer nada. E ele diz mais. Nos relatos trazidos pela peça informativa, que é a carta, pessoal, não se vislumbra qualquer indício de irregularidade ou ilicitude. Pessoal, eu me recuso a acreditar que o Ministério Público teve a cara de pau de mandar isso aqui como resposta. E ele continua dizendo, ó, tampouco nela se retrata a ocorrência de algum fato típico ou antijurídico. Poxa vida, se esse aumento se na Carta Magna, na nossa Constituição, está provando que não pode ter redutibilidade dos benefícios, não pode ter, por exemplo, um aumento que não alcance pelo menos a questão da taxa da inflação, que reponha a inflação, como é que eles têm a cara de pau de dizer que isso aqui não tem nenhum típico fato antijurídico? Como é que se pode acreditar nisso? Que enseje na aplicação de alguma sanção prevista no ordenamento jurídico nacional, muito menos aquele que afronte o direito difuso, coletivo ou individual, homogêneo, que demande uma ação dele, Ministério Público. E aqui, pessoal, para concluir, eles direcionam o nosso seguidor da seguinte forma, olha só. Firme nestas razões, indefiro, ou seja, nego a instauração de notícia de fato, sobre a forma prevista lá nos artigos e na resolução que eu falei no início dessa própria carta do Conselho do Ministério Público.
e ele determina a adoção das seguintes providências, emitindo, para tanto, a respectiva certidão. O arquivamento do expediente nesta unidade ministerial em arquivo próprio, e aí ele fala em poucas palavras para você entender no bom português. Deixa eu voltar a tela aqui para mim, tá? Isso é inadmissível. Ele fala o seguinte, pessoal: procure um advogado da sua confiança ou a defensoria pública se você não puder pagar a um advogado. E aí eu chamo a tua atenção agora, aposentado e pensionista que recebe acima do mínimo. Vocês estão vendo por que é tão difícil a nossa luta? Principalmente na questão de trazer o resultado que você tanto cobra para a gente, que você tanto espera. Eu quero fazer algumas observações para vocês sobre isso. Era de se esperar, de alguma forma, esse tipo de atitude. Eu quero até trazer para vocês um outro compartilhamento de tela enquanto eu trago o meu raciocínio aqui. Eu vou compartilhar com vocês a única forma que a gente está tendo de potencializar a força da nossa voz. Abaixo assinado, petição eletrônica, não importa o nome. Aqui você vai mostrar a sua cara, literalmente. O poder que você ainda tem. Do voto eu já falei, mas o poder de fazer com que a sua vontade, com que o seu direito seja respeitado, principalmente de acordo com o que diz lá a Constituição. Essa carta está aqui, ó, no título, ó, a injustiça, na verdade, do reajuste de 3,71 para quem recebe acima de um salário do INSS. E para quem é isso aqui? Para o presidente da República, para o presidente do Senado, da Câmara, para o presidente de cada partido, a liderança de cada partido. E aí, aqueles deputados federais que sempre nos procuram, procurem, deputados, a liderança de vocês. Eu sei que sozinhos vocês dizem que não podem fazer nada, eu até acredito. Procurem a liderança de vocês. Procurem a frente parlamentar que vocês fazem parte em defesa do aposentado e do pensionista. Procurem aqueles sindicatos que estão ligados ao governo, aquelas associações que têm a autonomia, a autorização do INSS para meter a mão no bolso do aposentado e roubar mensalmente um valor com a autorização do INSS diretamente do próprio governo, porque o Ministério da Previdência está ligado a quem? Ao governo federal. E se eles tapam os olhos e os ouvidos para o roubo que está sendo feito no bolso de cada aposentado, piorando ainda mais a situação desse aumento miserável que vocês deram e que dizem que está dentro da lei? Deputados, tomem vergonha na cara. Sindicatos, associações, tomem vergonha na cara. Ministério Público, toma vergonha na cara. Defensoria Pública da União, toma vergonha na cara. Assumam aquilo para o qual vocês foram colocados na posição que se encontram. Somente assim vocês estarão prestando um serviço à sociedade brasileira. E, em especial, você que é deputado federal e senador. Vocês foram eleitos para representar estados, no caso de senadores, e vocês foram eleitos para representar o povo, no caso de deputados federais. Estamos em ano eleitoral. E eu sei que daqui a pouco vocês estão batendo na minha porta, na porta de cada aposentado e pensionista, para pedir voto, ou para você que é candidato a prefeito, hoje sendo deputado, ou para algum amigo ou amiga que você quer apoiar. E você, aposentado e pensionista, abram os dois olhos, aguçem os seus ouvidos e unam forças aqui com a gente para que nós possamos colocar em prática o direito de vocês agora através dessa petição pública que está aqui na tela. 6 milhões de aposentados não podem se acovardar e nem se limitar a 10 mil votos de apoio. Isso aqui vai ser entregue às autoridades, pessoal. É o nome, é o CPF de vocês, é a vida de vocês que está aqui. Então, não se acovardem também, arregassem as mangas. Lutar não é fácil. Tá assim, ó, de um monte de canal fajuto, medíocre, mentiroso, que muitos canais aqui no YouTube deveriam estar presos pelas mentiras e pela manipulação que fazem com vocês.
A maior prova do que eu estou dizendo é que estes canais, canalhas, idiotas, e que idiotizam brincando com a necessidade de vocês, estes canais, nenhum está fazendo absolutamente nada para dar destaque ou convocar você que segue esses canais para se unirem e fortalecerem a nossa luta em nome de vocês. Então, se você hoje vê um canal de aposentado e pensionista que não está falando sobre uma petição pública como essa, tão importante, para aumentar de maneira justa o salário de vocês, assim como foi dado aumento para os assalariados, fujam desses canais, porque eles não têm nenhum compromisso com a verdade e muito menos com você. Certamente, o único interesse deles é em vender algum serviço com segundas intenções, usando o teu bolso também. Ou seja, é mais um querendo roubar você. Então, abre o teu olho para quem você está dando atenção e confiança. Esse é o recado que eu tenho para você. Vamos continuar lutando, porque esse abaixo-assinado aqui é a única esperança que vocês terão, de verdade, da gente pressionar estes órgãos e estes representantes do povo a fazerem aquilo que é a obrigação deles. Obrigado por me ouvirem, desculpem aí pelo desabafo, pela força, mas, gente, aqui é preto no branco. Eu estou falando para vocês o que todo mundo precisa ouvir. A verdade nua e crua, doa a quem doer. Agora, eu não vou desistir dessa luta por vocês. Não desistam de nós que estamos lutando por você também. Um beijo no coração.